Estatuto e o plano de carreira e remuneração do magistério de Osasco. Esse estatuto fala especificamente dos quadros do magistério, que são os docentes e também as pessoas que trabalham no suporte pedagógico, que estão ali investidos na carreira por ter ingressado pelo concurso público ou em cargo de confiança. Existe também um Estatuto de Funcionários Públicos de Osasco, ao qual o quadro do magistério também se submete. Mas como existem algumas particularidades devido à lei federal que são próprias do magistério, então existe aqui esse estatuto próprio do magistério. O capítulo 2 trata dos princípios e diretrizes do magistério que estão aqui no estatuto, porque o professor precisa compreender como ele vai trabalhar e respeitar o seu aluno. Isso também está ali na LDB, também na Constituição Federal, e eles são 12. Igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias, respeito à liberdade de apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas, gratuidade do ensino público, valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática, garantia de padrão de qualidade de ensino, valorização da experiência extraescolar, vinculação entre a educação escolar e o trabalho, igualdade de tratamento, vedada qualquer forma de discriminação. O artigo 6º fala que o Poder Executivo Municipal promoverá a permanente valorização do profissional do magistério, traz aqui 14 pontos. Os pontos que ele fala, a questão da não discriminação no ambiente de trabalho, então igualdade de condições para todos, ingresso por meio de concurso público, irredutibilidade do salário, fala também do plano de carreira, que o profissional ele tem o direito de ter ascensão na carreira, e essa ascensão acontece como? Acontece com a titulação, que seria a entrega de certificados ali de 30 horas ou 360 horas, que é a pós-graduação, ou mestrado e doutorado também. E também ali, para evoluir no plano de carreira, será levado em consideração a prova, a avaliação funcional que acontece anualmente e também o tempo que essa pessoa está ali no magistério de Osasco. Fala também da formação continuada que pode acontecer no horário de trabalho e também fora do horário de trabalho, já que o professor recebe ali aquela HL, que é a hora livre para esse professor estudar. Então, traz esses princípios e alguns outros, mas os mais importantes são esses, que é a questão da formação permanente e a valorização permanente desse profissional da educação. O artigo 7º fala do quadro do magistério. Esse quadro do magistério é composto por professores, professor de desenvolvimento infantil 1 e 2 e professor de educação básica 1 e 2. O professor de desenvolvimento infantil 1 e 2 vai trabalhar com a criança a partir de 4 meses até 3 anos, 11 meses e 29 dias. A diferença entre o PDI 1 e o PDI 2 é que o professor de desenvolvimento infantil 1 tem a formação em ensino médio, é aquele antigo magistério que ainda é aceito. Já o professor de desenvolvimento infantil 2 é aquele que tem a pedagogia ou alguma pós-graduação que equivale aí à pedagogia. O professor de educação básica 1 é aquele que vai trabalhar com crianças a partir de 4 anos de idade até ali o ensino fundamental, anos iniciais, que seria o 5º ano, ou também com pessoas adultas e jovens que não tiveram acesso na idade certa, que seria a EJA. Então, o professor de educação básica vai trabalhar com essa etapa de educação básica, que compreende a pré-escola até o 5º ano. E aí, a idade dos alunos
será de acordo com a forma como ele vai trabalhar, com a modalidade. Se for a educação básica, educação infantil ou ensino fundamental anos iniciais, é com crianças. Mas se for com jovens e adultos, são aqueles que não tiveram acesso na idade certa, seria a EJA. Agora, o professor de educação básica 2 é aquele que vai trabalhar só na educação básica. Mas isso quer dizer que pode ser que esse professor trabalhe também na educação infantil na pré-escola, que faz parte da educação básica. Geralmente, as redes de ensino, elas se dividem da maneira trazendo o professor especialista, por exemplo, de educação física. Algumas redes têm artes, onde esses professores dão aula ali desde a pré-escola. Então, quando houver vaga na educação infantil, que faz parte da educação básica, esse professor de educação básica 2, ele também vai trabalhar na educação infantil. Mas o público-alvo dele, então, é desde a educação infantil até o ensino fundamental, anos finais. Então, desde a pré-escola, com a criança ali com 4 aninhos, até o 9º ano, onde ele vai concluir com 14 anos de idade. O artigo 9º apresenta algumas definições importantes que a gente vai precisar estudar na íntegra. Servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público de provimento efetivo através de concurso público ou de provimento em comissão. Cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometido ao servidor público criado por lei, com determinação própria, em número certo e com vencimento específico pago pelos cofres públicos. Carreira do magistério é o desenvolvimento funcional dos profissionais do magistério decorrente da obtenção de nova habilitação ou de titulação dos resultados e suas avaliações de desempenho. Interstício é o lapso de tempo, é a diferença, esse espaço que existe no tempo, estabelecido como o mínimo necessário para que o servidor do magistério se habilite à progressão funcional da carreira. Grau é a letra que identifica o vencimento atribuído ao servidor dentro da referência do cargo. Está falando ali da tabela de cargos e salários. Referência é a escala de vencimentos atribuídos a um determinado cargo. Funções do magistério são as atividades de docência e de suporte pedagógico, incluindo, então, planejamento, orientação, coordenação, administração, avaliação, supervisão e inspeção. Classe livre é uma turma de alunos da educação infantil, do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos ou educação especial, cujo titular afastou-se por exoneração, aposentadoria ou falecimento. Classe vaga é uma turma de alunos do mesmo segmento, onde o titular afastou-se temporariamente por falta ou licença ou férias. Aula livre é o período de tempo reservado à aula de conteúdo específico, cujo titular afastou-se por exoneração, aposentadoria ou falecimento. Aula vaga, período de tempo reservado à aula de conteúdo específico, cujo titular afastou-se temporariamente por falta, licença ou férias. Progressão funcional é a passagem do servidor do magistério de uma referência para as referências seguintes, dentro da faixa de vencimentos do cargo que ocupa pelo critério do merecimento. Enquadramento é o processo de posicionamento do servidor dentro da nova estrutura de cargos. Então, quando um cargo ele entra em vacância, por exemplo, porque ele não é mais necessário, aí a prefeitura vai fazer um enquadramento dos profissionais que estão ainda nesse cargo para um outro cargo. Por exemplo, antigamente Osasco tinha auxiliar de desenvolvimento e apoio educacional. Hoje já todos são professores, então houve um enquadramento aí.
função gratificada, vantagem pecuniária de caráter transitório criada para remunerar cargos em nível de direção, chefia e assessoramento, exercida exclusivamente por servidores efetivos da Prefeitura Municipal. Cargo de provimento em comissão é o cargo de confiança de livre nomeação e exoneração, a ser preenchido também por servidor efetivo nos casos e condições e percentuais mínimos estabelecidos em lei conforme a circunstância. Emprego público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades criado por lei, com denominação própria, em número certo e com vencimento específico, pago pelos cofres públicos, cometido ao empregado contratado através de concurso público regido pelas normas da consolidação da lei do trabalho. O provimento dos cargos, que acontecerá por enquadramento, caso algum cargo tenha sido extinto, tenha entrado em vacância devido às mudanças da sociedade, que muitas vezes requerem que o profissional que atua em um cargo seja modificada a sua função, ou alguma legislação federal que exige aí uma formação, alguma exigência para determinado cargo, e esse cargo vai entrar em vacância ou extinção, e o funcionário pode ser enquadrado em outro cargo. A outra maneira do provimento do cargo seria a nomeação por uma pessoa que entrou por concurso público ou em cargo de comissão. Aqui fala também sobre a habilitação dos profissionais da educação, que seria a formação que esse profissional precisa ter. Ele precisa ter licenciatura na área específica que ele vai trabalhar, ou a formação em pedagogia, ou o antigo magistério, que seria equivalente ao ensino médio, para trabalhar ali com os alunos da educação infantil e da educação básica dos anos iniciais. Fala também aqui sobre a questão da formação permanente. Isso está contido na legislação ali, está na LDB, e é claro que o Estatuto do Magistério de Osasco também vai falar sobre isso. O profissional tem o direito da formação permanente e existe também a possibilidade dele se ausentar do trabalho para participar de seminários, para participar de formação, inclusive até fora do país, com remuneração ou não. É claro que isso precisa ser autorizado pelo chefe do executivo, que é o prefeito. Tudo isso tem que ser feito, tem que ser enviado para a Secretaria de Educação e vai ser autorizado ou não. Mas nesse estatuto aqui do magistério e o plano de carreira, consta que há a possibilidade desse profissional se ausentar do trabalho, inclusive recebendo remuneração ou não, para investir ali na sua formação continuada. Os artigos 21 e 22 continuam falando ainda da formação continuada, da qualificação profissional. Falam aqui que cabe à Secretaria de Educação identificar as áreas e os servidores que precisam de qualificação profissional, adotar medidas para promover essa qualificação, planejar a participação e estabelecer data de realização dos programas de qualificação profissional, de preferência no recesso escolar, para que não haja prejuízo do calendário escolar e das aulas dos alunos. O artigo 23 fala que o resultado obtido pelos funcionários nortearão ali o projeto de qualificação profissional da Prefeitura Municipal de Osasco. O artigo 24 fala que os profissionais que estiverem cedidos para outros órgãos e façam parte ali do quadro do magistério poderão participar do momento de formação continuada, mas a preferência, a prioridade é do profissional que está em efetivo exercício. E o artigo 25 fala que mesmo que haja os momentos de formação continuada que a Prefeitura, a Secretaria de Educação promoverá, sempre haverá também reuniões pedagógicas onde haverá a formação continuada, que é o HTPC, que está ali previsto em lei. Cada prefeitura chama de algum nome próprio, pode ser
horário de trabalho coletivo, HTPC ou HC, horário coletivo, independente do nome, esse momento sempre vai existir. O artigo 26 fala sobre a progressão funcional do quadro do magistério. Para que esse profissional ele venha progredir na sua carreira, ele pode progredir de duas maneiras. A primeira é por desempenho e a segunda é por titulação. Por desempenho, o profissional precisa já ter sido aprovado no estágio probatório, precisa cumprir um interstício de 3 anos e também precisa obter pelo menos 3 avaliações funcionais com no mínimo 70% de aproveitamento nessa avaliação. Já por titulação, ele precisa apresentar um título, como o nome já fala. E esses títulos que são aceitos são pós-graduação, certificados, títulos de mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, com a pós-graduação, ele pode apresentar uma pós-graduação com pelo menos 360 horas. Os certificados de aperfeiçoamento, aqueles cursos mais curtos, tem que ser de pelo menos 30 horas. Nessas 30 horas, ele vai juntar ali até dar pelo menos 360 horas, ele pode apresentar ali para solicitar essa progressão funcional por titulação. Essa progressão vai acontecer numa tabela salarial. Vou colocar essa tabela para você olhar aqui. Essa tabela ela é composta por linhas e por letras, onde cada linha e cada letra refere-se a uma referência onde esse funcionário tem ali o seu salário. E essa progressão é o avanço dessa referência, que pode ser de forma horizontal, que são as letras ali, ele vai do A para o B, do B para o C e assim por diante, ou pode ser na vertical, onde ele vai subir ali os degraus daquela tabela. Vou deixar aqui para você dar uma olhadinha. Então, essa é a maneira com a qual o profissional pode progredir na função, né? Ele pode ter ali essa progressão funcional. O artigo 36 trata da avaliação de desempenho funcional que acontecerá anualmente e obedecerá a 3 critérios para sua avaliação, que são tempo de efetivo exercício, conhecimento na área pedagógica e a participação e dedicação nas atividades propostas da escola. Quem fará essa avaliação do professor? Será a equipe gestora, composta por diretor e coordenador escolar. Após fazer a avaliação, o diretor vai entregar essa avaliação para o professor, que pode concordar ou não. Caso ele discorde, ele pode entrar com recurso. Essa avaliação será encaminhada para o supervisor de ensino. Caso continue ainda o impasse, o professor não concorde, não haja mudança, por exemplo, pelo supervisor da avaliação, será encaminhada então para a comissão de gestão de plano de carreira, que fará a avaliação ali dessa avaliação funcional, vai apurar se está tudo certo e caso eles acreditem que seja mudada, que deva ser mudada mesmo essa nota será mudada. Caso não, permanecerá e não existe uma outra instância que possa ser enviada aí a revisão da avaliação pelo professor. A comissão de análise do plano de carreira do magistério está aqui no artigo 38 e ela tem o objetivo de participar, claro, da análise do plano de carreira e também julgar o processo de avaliação de desempenho funcional, já que essa avaliação faz parte do plano de carreira e é por ela que o funcionário pode progredir na carreira. Será composta por 5 membros titulares, sendo que 3 desses membros são designados pelo prefeito e 2 são escolhidos pelos seus parceiros, pelos seus pares, pela categoria. Fala aqui que a alternância dos membros da comissão, ela acontecerá por esses membros que foram ali escolhidos pela categoria e a cada 3 anos haverá ali uma nova escolha para os membros.
O artigo 45 traz a definição de vencimento, que é a retribuição pecuniária pelo exercício no cargo público. Esse vencimento não pode ser inferior a um salário mínimo e tem ali também o seu aumento, que também está previsto pela Prefeitura Municipal de Osasco. Já a remuneração seria o seu vencimento mais as vantagens. Então, vencimento é o salário e a remuneração seria o salário mais as vantagens que você já adquiriu do cargo. Por exemplo, se você já tem ali um triênio, se você tem uma progressão funcional, então você vai ter o seu salário mais essas vantagens que você adquiriu já nesse cargo público de Osasco. Fala também aqui sobre férias e afastamento. Todo servidor, seja ele concursado ou um servidor que é comissionado, tem direito a 30 dias de férias no período aí de um ano. E o afastamento, ele se dá, aqui está bem claro no plano de carreira, quando o profissional ele vai ali investir na sua formação continuada. E eles trazem aqui algumas categorias, que são integrar comissão especial ou grupo de trabalho, participar de congressos, simpósios ou outros eventos similares, frequentar cursos de habilitação, aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado, participar de sindicato ou associação de classe, e tudo isso só vai acontecer, né, esse afastamento, depois da autorização do prefeito, e o prefeito também será ouvido pelo chefe da Secretaria Municipal de Educação, e ele precisa respeitar também o número, né, de pessoas que estão afastadas, que não pode ser maior do que 0,5% do quadro total de funcionários do magistério. O artigo 52 traz a definição de lotação. E lotação é o número de servidores que devem ter exercício em cada órgão ou unidade responsável pelo magistério no município de Osasco. No artigo 56 traz uma outra definição importante, que é a definição de remoção. E a remoção é a movimentação desse servidor que estava lotado ali em alguma unidade ou algum órgão do município e deseja ser modificado. Esse servidor que faz parte do quadro do magistério e deseja fazer essa movimentação aí, deseja trabalhar em outro local. Quando vai acontecer essa remoção? Pode acontecer a pedido do próprio servidor, o professor, ele quer mudar de escola, ele vai pedir a sua remoção. Essa remoção deve ser solicitada 30 dias antes de acabar o ano letivo, e aí os trâmites legais acontecerão para que no ano seguinte esse professor vá para outra escola, para outro órgão da Prefeitura Municipal. Essa remoção, ela pode acontecer a pedido e pode acontecer também por permuta. Como acontece essa permuta? Eu estou na escola do centro de Osasco, vou trocar pela escola do município ali do Maria Helena de Osasco. Então, eu já conheço uma professora, já conversei com ela e eu vou fazer essa remoção com ela. Então, essa remoção será feita por permuta. Eu vou para o lugar dela e ela vai para o meu lugar. Então, existe essa possibilidade, só existem algumas restrições aqui que o artigo 58 fala para nós, que seria que não é possível que haja essa remoção quando esteja uma pessoa solicitando a remoção num cargo que não lhe pertence. Então, eu vou tentar trocar com a minha amiga ali do Maria Helena, mas o cargo que ela está ali não pertence a ela está substituindo, ela é concursada na Prefeitura de Osasco, mas ela trabalha em um outro período, ela dobra no município, e ali ela está num cargo que ela não é a titular de cargo ali, ela está fazendo uma substituição, então ela não pode. O outro caso seria para a pessoa que faltam 3 anos para se aposentar. Eu vou tentar trocar com a minha amiga, mas para minha amiga faltam só 3 anos para ela se aposentar. Logo, logo, ela vai só aproveitar, só viajar. Ela não pode trocar comigo.
Ou também aqueles funcionários que eu não entendo como pode um professor já aposentado que não saiu, né? Então, no caso de um professor que já é aposentado, que poderia já estar em casa, mas ele está ali trabalhando, né? Ele está no abono permanência, que está previsto por lei, é permitido por lei, ele também não pode fazer aí essa permuta comigo. E também não pode, no caso das pessoas que estão readaptadas, os professores que estão readaptados, eles fazem parte, sim, da lotação, eles fazem parte daquele número do quadro do magistério, mas eles não estão em sala, estão readaptados, eles não podem fazer a permuta ali, não podem. E também não pode fazer a permuta uma pessoa que já solicitou essa permuta num período de 3 anos. Então, precisa passar esses 3 anos aí para ela poder trocar novamente por permuta. O artigo 59 traz a definição de substituição. A substituição acontecerá pelo servidor efetivo pelo período mínimo de 30 dias, desde que não haja aprovados em concurso vigente. Então, essa é a definição de substituição. Agora, o artigo 62 traz para nós também a definição de excedente. Como um professor fica excedente? Ele vai ficar excedente quando não houver sala livre para ele, quando houver a extinção de uma escola ou quando houver a inexistência de aula relativa à sua área de atuação. Por exemplo, um professor de educação básica 2, é um professor especialista e ele não tem ali nenhuma aula para ele poder ministrar, então ele vai ficar excedente. Pode acontecer também do professor ficar excedente, um dos casos aqui seria de uma escola não existir mais, a escola fechou, mudou, então esse professor vai ficar excedente. Fala aqui no artigo 63 que cabe à Secretaria de Educação atribuir uma classe ou aula livre para esse professor. Fala também aqui sobre o que é o professor readaptado. O artigo 65 fala que o servidor do quadro do magistério que tenha sofrido limitação em sua capacidade física ou mental, comprovada por perícia médica, será readaptado, passando a exercer atribuições compatíveis com a sua limitação após a avaliação feita pela própria prefeitura ali na medicina do trabalho. O artigo 68 agora fala sobre as gratificações, que são as vantagens pecuniárias que estão ali juntas ao salário das pessoas que estão ali, dos servidores que estão em cargo de confiança. Então, essa gratificação é uma vantagem pecuniária transitória, ela não é permanente, é transitória, criada para remunerar funções em nível de direção, chefia e assessoramento exercida exclusivamente por servidores. O artigo 69 fala dos cargos que são providos em comissão. E os cargos do quadro do magistério que são de comissão são diretor, vice-diretor, coordenador e supervisor de ensino.